Nem toda história assustadora nasce das lendas ou dos mitos antigos. Algumas delas vêm de experiências reais, vividas por aqueles que jamais esquecerão o que viram. Este é o relato de Mariana, uma jovem universitária que certa noite se deparou com algo que desafiava toda a sua compreensão da realidade. Até hoje, seu testemunho ressoa entre aqueles que acreditam que o desconhecido nos espreita, silencioso, à espera do momento certo para se revelar. Mariana era cética quanto ao sobrenatural. Para ela, fantasmas, espíritos e aparições não passavam de criações da mente humana, explicáveis por lógica e ciência. Mas naquela noite, sua certeza seria desafiada. Ela havia saído tarde da faculdade como de costume. Seu caminho de volta para casa incluía um pequeno atalho por uma rua pouco iluminada, cercada por árvores retorcidas que lançavam sombras inquietantes sobre o asfalto. Apesar do cenário desolado, nunca sentira medo ali. Até aquela noite, enquanto caminhava, notou um estranho silêncio tomando conta do ambiente. O vento, que antes agitava as folhas, cessou. O som distante dos carros desapareceu. Era como se estivesse isolada do mundo, presa em uma bolha de quietude. Foi então que viu. No meio da rua, a alguns metros de distância, uma figura se destacava na penumbra. Era alta e magra, coberta por algo que parecia um manto escuro, como se absorvesse a pouca luz ao redor. O rosto não era visível, mas Mariana sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ela parou. Seu coração acelerou e sua respiração ficou entrecortada. Tentou ignorar, continuar andando, convencendo-se de que era apenas um morador local ou um transeunte qualquer. Mas a figura não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel, como se esperasse algo dela. Mariana desviou o olhar por um segundo, reunindo coragem para atravessar a rua. Quando voltou a encarar o local onde a figura estava, ela havia desaparecido. O mistério do edifício Joelma. Vozes na escuridão. O tempo pode passar, mas certas tragédias deixam cicatrizes impossíveis de apagar. Algumas dessas marcas não são apenas histórias, mas algo que permanece, invisível e inquietante. O edifício Joelma, palco de um dos incêndios mais devastadores do Brasil, é um desses lugares onde o passado se recusa a descansar. E aqueles que ousam entrar em seus corredores após o pôr do sol sentem na pele a presença de algo além da compreensão humana. Este é o relato de Eduardo, um cético que certa noite teve sua visão da realidade mudada para sempre. Eduardo sempre foi um homem da razão. Arquiteto experiente, costumava visitar prédios históricos para entender suas estruturas e analisar seu valor arquitetônico. Quando surgiu a oportunidade de entrar no edifício Joelma para uma pesquisa, não hesitou. Conhecia a história do incêndio de 1974, que vitimou 187 pessoas, mas para ele era apenas isso: história. Naquela noite, acompanhado de um pequeno grupo, ele teve acesso ao prédio após uma reunião com o responsável pela manutenção. As áreas reformadas conviviam com marcas do passado. Algumas portas de ferro retorcido e paredes enegrecidas ainda sussurravam lembranças do terror vivido ali. Os primeiros andares estavam vazios, silenciosos, mas conforme subiam, o ar parecia se tornar mais pesado. Eduardo sentiu um desconforto, crescente, mas atribuiu ao ambiente claustrofóbico. No entanto, isso mudaria em instantes. No 15º andar, um dos mais afetados pelo incêndio, Eduardo começou a sentir um frio incomum. O suor que antes umedecia sua testa deu lugar a calafrios que percorriam sua espinha. A iluminação fraca das lanternas tornava as sombras ainda mais profundas, e a cada passo parecia que algo os observava. Foi então que veio o primeiro som. Um sussurro longo, como um lamento abafado, ecoou pelo corredor. O grupo parou. Olhares assustados se cruzaram, buscando uma explicação racional. O vento? Alguma fresta entre as paredes? Mas não havia brisa alguma. O ar estava parado, denso. Eduardo, tentando manter a calma, seguiu em frente. Mas a sensação de estar sendo seguido era impossível de ignorar. Eduardo nunca mais voltou ao edifício Joelma.
O que viu, o que sentiu, jamais conseguiu explicar. A ciência falha diante do inexplicável, e mesmo os mais céticos podem se tornar crentes quando confrontados com o impossível. Muitos dizem que as almas daqueles que pereceram ali nunca encontraram descanso. Vozes, aparições, sombras que se movem sozinhas. Seria apenas sugestão da mente ou algo que realmente persiste além da vida? O edifício Joelma continua de pé, como um monumento a uma tragédia inesquecível. Mas à noite, para aqueles que ousam caminhar por seus corredores, ele também é um lembrete de que algumas histórias nunca terminam. Um dos fenômenos mais conhecidos do edifício envolve um elevador. Dizem que, em algumas noites, o elevador sobe sozinho para os andares superiores, sem que ninguém o acione. Quando as portas se abrem, um frio intenso toma conta do ambiente. Certa vez, um técnico foi chamado para verificar o problema. Ele entrou no elevador e, antes que pudesse sair, as portas se fecharam sozinhas e o levaram até o 15º andar. Ao abrir as portas, ele jurou ter visto rostos refletidos no espelho do elevador, olhando diretamente para ele. O homem nunca mais retornou ao edifício. Outro aspecto macabro do edifício Joelma é o mistério das 13 almas. Durante o incêndio, um grupo de 13 pessoas ficou preso dentro de um elevador. O calor intenso transformou o compartimento, metálico, em uma câmara mortal. Quando os bombeiros finalmente conseguiram abrir as portas, encontraram os corpos carbonizados, ainda abraçados. Desde então, dizem que, em certas noites, é possível ouvir vozes sussurrando os nomes dos que ali faleceram. Religiosos construíram um memorial no local para tentar trazer paz às almas, mas os relatos paranormais nunca cessaram. O edifício. Joelma não é apenas um prédio. Ele é um testemunho de uma tragédia, um marco de vidas interrompidas de forma brutal. Para alguns, é apenas uma estrutura. Para outros, é um lugar onde o tempo parou, onde vozes do passado ainda ecoam, e sombras nunca desaparecem. E apenas talvez, aqueles que ousam entrar ali nunca saiam completamente. Se você curtiu essa jornada aterrorizante, prepare-se para muito mais. Não perca nosso próximo vídeo, recheado de mistérios e arrepios. Enquanto isso, escolha entre os vídeos que aparecem na sua tela agora mesmo e continue se aventurando pelo desconhecido. Até a próxima, se você tiver coragem.